Aleluia. Eu vou construir novamente. Aleluia. Aleluia. Eu vou construir. Declara essa verdade. Minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Tu és, Senhor Jesus. Eu vou confiar somente em ti. Não vou Eu vou ser construir. Eu vou construir. Declara essa verdade. Diga. Eu vou construir. Eu vou construir a minha vida em ti. Aleluia. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Aleluia. Aleluia. Nesta manhã, Senhor, nós dizemos que vamos construir. Nós vamos construir sobre um firme fundamento, sobre a rocha. Aleluia. Nós somos a tua igreja, Pai. E estamos sendo edificadas sobre a rocha. Aleluia. Nada vai nos abalar. Nada vai nos tirar da posição. Nada vai nos afastar. Não. Pode vir vendaval. Pode vir terremoto. Pode vir circunstância. Nós estamos estabelecidos em Ti, Jesus. Estabelecidos em Ti, Jesus. Aleluia. 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 Você pode sentar, querido, um pouco. Por um pouco. Gente, muito obrigado. Daqui a pouco vocês. Quem está feliz aí nessa manhã? Quem está animado para esse novo tema da vez aí? Quem está animado? Eu senti que você está meio animado, né? Mas eu acredito que ao passar aí dos dias, das ministrações, vocês vão se animar cada vez mais. Esse tema tão poderoso, vida de fé. Meu Deus do céu, que coisa forte, que coisa poderosa. Eu queria saudar os nossos irmãos que estão também assistindo pela internet. Sabe, querido, se você estiver em casa assistindo aí pelo seu smartphone, ou pela sua TV, interage com isso, né? Não fica numa postura assim, relaxada, mas se você que estiver assistindo a gente, fique ligado que Deus vai falar nessa manhã, amém? Amém? Amém, queridos. A gente vai começar realmente esse tema, vida de fé, e eu estou com essa responsabilidade de iniciar. Queria agradecer ao pastor Tiago, Manuel Dias, que nos convocou, e eu estou só preparando o caminho para mais tarde, viu? Porque mais tarde virá alguém, meu Deus do céu, eu não vou dar spoiler não, vocês vão ver quem vai ministrar mais tarde, mas eu creio que Deus tem algo reservado da parte dele, para a minha vida, para a sua vida, a partir de agora, nesse tema específico, vida de fé. Sabe, queridos, é interesse de Deus que nós tenhamos uma vida de fé. Deus deseja isso, se não, Ele não desejasse, Ele não teria dito que, através da sua palavra, que sem fé é impossível deixar Ele feliz, deixar Ele alegre, deixar Ele contente. É interesse de Deus que nós tenhamos uma vida de fé. E antes de adentrar, eu quero também aqui apresentar, ali está minha irmã, Marcela, e meu cunhado Alessandro, vieram direto de João Pessoa, vieram me visitar esse fim de semana, eu queria honrar a vida deles também. Amo vocês, tá? Obrigado por estar aqui nesta manhã comigo. É muito bom ter vocês aqui, tá? Um dos livros que nós estamos indicando, né? Vocês iam ver no vídeo, mas vai passar, acredito, no final. É esse livro, Uma Vida de Fé, de Smith Wigglesworth. Não sei se eu pronunciei certo, mas é por aí. É uma bênção esse livro. Eu queria já deixar aqui a indicação dele para que você também adquirisse lá no Webshop, lesse e vai construir coisas poderosas na sua vida. Queridos, quando eu fiquei pensando, meditando sobre essa questão da vida de fé, algo acendeu no meu coração, o Espírito trouxe algo no meu coração, que
eu queria compartilhar com vocês sobre entender que a fé, ela precisa de um fundamento para que se torne aplicável em nossas vidas. Sabe que muitas vezes a gente, é comum isso acontecer, até como forma de um vício de linguagem nosso. Diz assim, rapaz, você entende tal situação na Bíblia, aí alguém eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei algumas vezes por isso. Você não precisa entender isso não, querido, você só precisa crer. Não precisa ter compreensão disso não, você só precisa crer. E dá a entender que a fé, ela sobrepõe algo que seja racional ou lógico. Parece que a fé é algo que a gente não precisa ter uma base, uma estrutura, mas algo superficial. Eu não preciso compreender, eu só preciso ter fé. E eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas eu inclusive já falei isso algumas vezes, e Deus vem tratando comigo acerca dessa situação, porque, queridos, fé, ela precisa ser firmada em uma verdade. Muitas vezes nós estamos tentando aplicar a fé e as coisas não acontecem porque ela não tem um fundamento para que a gente possa se agarrar a essa verdade e crer verdadeiramente para que as coisas aconteçam. E quando a gente pensa em fé, qual é o primeiro texto que vem na nossa mente? Hebreus capítulo 11, não é verdade? O que é fé? Hebreus capítulo 11, a gente está começando a série, eu vou começar pelo começo, olha que coisa maravilhosa, interessante, né? A gente vai começar por esse texto, Hebreus capítulo 11, versículo 1, eu quero pedir para os meninos colocarem aqui, ó, coisa legal, para a gente poder ver isso aqui juntos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a gente vai ler na Ara, se você quiser, por favor, também abra sua Bíblia, marque esse texto aí. Esse texto é um dos textos que a gente tem que estar gravado no nosso coração, né? Mas olha que legal. O texto diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E eu destaquei algumas palavras que eu quero focar nessas palavras. Fica bem marcado aí, você está percebendo, né? Fé, certeza, convicção, fatos. E a primeira palavra fé, com a ajuda do dicionário Strong, que eu também não sou um Rick Renner, né? Então a gente vai correr atrás do auxílio, né? No dicionário Strong, a palavra fé é essa palavra pistis no grego, e no original dá a ideia de convicção da verdade. Convicção da verdade de algo. Olha que coisa legal. Primeira coisa, fé, a palavra no sentido original, não quer dizer algo subjetivo, não quer dizer algo longe, algo superficial, não. Quer dizer que há uma convicção da verdade em algo. Então, fé, querido, você não pode pensar assim, eu estou crendo de forma superficial, não. Eu estou crendo porque eu sei que aquilo é verdade a respeito de algo. Fé não é superficial, querido. Fé tem solidez. Fé está construída sobre algo. E eu quero pegar já a segunda palavra. Certeza. Que no original quer dizer isso aí, ó. Upotassis, ato de colocar ou estabelecer sob. Meu Deus do céu. Olha só, ato de colocar ou estabelecer sobre. Algo colocado sobre, base, fundação, certeza. O que é fé? É certeza, convicção. De quê? De algo colocado ou estabelecido em cima de alguma coisa. Tem um fundamento. Meu Deus, e o louvor hoje foi preparando o caminho, não foi? Meu Pai, como o Espírito Santo é tremendo. Um fundamento, uma fundação, um fundamento firme, algo que é sólido. Fé não é uma coisa aleatória, querido. Fé é algo estabelecido em cima de uma verdade, baseado em algo, fundamento firme. Eu não sei se você já teve a experiência de participar ou de visualizar uma construção de uma casa, de um prédio, de alguma coisa assim, de uma construção de uma edificação, né? A partir do zero.
Aqui o que os nossos olhos veem são paredes, coberta, estrutura, né? A estrutura visível. Mas para que isso fique de pé, existe uma fundação. Diga, fundação. Diga comigo, existe uma fundação que os meus olhos não veem. Existe uma fundação que os nossos olhos não veem, mas existe, está lá. E nós temos certeza que está lá. Porque se não estivesse lá, as paredes não ficariam de pé. Se não tivesse a fundação, o teto não ficaria de pé. Existe algo que sustenta toda uma estrutura que os olhos não veem, mas a gente tem certeza que estão lá. E como o texto fala, é a certeza de coisas que se esperam, ou seja, a gente sabe do que tem por vir, a gente tem a expectativa, a gente tem a esperança, mas pela fé a gente tem convicção que aquilo já aconteceu, porque nós não precisamos ver, mas sabemos que está estabelecido sobre um firme fundamento. Essa pausa é para você refletir um pouco mesmo. Agora, olha a terceira palavra que eu destaquei, que é a palavra convicção. Elegikos. Acho que meu grego está em dia, tá? A palavra elegikos significa verificação pela qual algo é provado ou testado. Meu Pai eterno. Verificação. Hoje a moda nas redes sociais, né, Perilo, o mestre das redes sociais, é você ter uma conta verificada, não é assim? Porque se a conta é verificada, a conta tem um selo que garante que aquilo é verdade. Que aquela conta não é falsa, mas é uma conta verdadeira, verificado, testado, algo que é provado. Na época de fake news, aquilo que é testado e provado faz muita diferença. Sabe, queridos, a palavra do Senhor não contém verdades, a palavra do Senhor é a verdade. Está provada e comprovada que ela é a verdade. Só para a gente entender um pouco melhor esse conceito, né, do que é provado, testado, me veio na mente um carro. Imagina se chegasse alguma marca agora e dissesse, rapaz, a gente construiu um carro que é cheio de tecnologia e ele faz muita coisa. Sabe, você vai dirigir assim, está um conforto, você pode dirigir sem as mãos, sei lá, você pode fazer alta tecnologia. Mas aí se a marca desse carro dissesse para você, agora só tem um problema. Você pode comprar o carro é espetacular e está num preço ótimo. Mas ele só não foi testado ainda. Assim, não tem problema não. O carro é excelente. Pode pegar sua família e botar todo dentro de fazer uma viagem. Porque o carro é excelente. Quem aqui entraria nesse carro para andar nele? Alguém? Por quê? Porque ele não foi testado, querido. Não é uma coisa simples o teste. O teste prova que aquilo é real, que funciona. A minha esposa está ali olhando para mim, meu Deus, fica até emocionado. A minha esposa, ela cozinha muito bem, queridos. E eu posso até dizer, não vou falar muito propaganda, daqui a pouco os irmãos vão querer tudo almoçar lá em casa, brincadeira. Mas a minha esposa cozinha muito bem. E eu posso dizer assim, ó, vamos lá para casa, vamos jantar lá em casa. Minha esposa vai fazer uma comida lá que eu sei que vai dar certo. Por quê? Porque eu já testei, já verifiquei, já comprovei. Então não tem perigo de dar errado. Não é verdade? Porque está testado, está verificado. E o texto vem dizendo que é a convicção, ou seja, é aquilo que foi provado e foi aprovado, aquilo que foi verificado, aquilo que foi testado. E aí ele diz, mas não é só isso, é a convicção em quê? E vem a quarta palavra, em fatos. Diga fatos. Diga fatos. A palavra fatos, pragma. Olha o que a palavra fatos diz. Aquilo que foi feito, obra, fato consumado. Meu Deus. Fato consumado, aquilo que é ou existe. Queridos, fé não se baseia em achismo. Fé não se baseia em algo ilustrativo. Fé se baseia no fato, numa obra consumada. Nós sabemos
o que Deus fez, como Ele fez, sabemos da obra redentiva de Jesus, cantamos sobre essa obra, cantamos sobre a graça nessa manhã, e a nossa fé se baseia nessa verdade, nesse fato, que Jesus veio para nos redimir dos nossos pecados, morreu em nosso lugar, ressuscitou, tirou, destronou o diabo, e agora nós podemos ter uma vida de fé baseado nessa verdade. Porque o fato está consumado, é um fato, é uma realidade, aplicamos sobre esse fundamento a fé. Você está aqui? Aleluia. Queridos, fé é a convicção que a palavra de Deus é a verdade, pois ela está estabelecida sobre um firme fundamento. Essa certeza existe porque já foi verificada, provada e testada, que a obra de Cristo é real, e o que Ele fez já está consumado, nos dando legalidade para usufruir da sua obra. Aleluia. Quando eu estava pensando sobre tudo isso, meditando sobre tudo isso, queridos, eu me lembrei de uma imagem que eu já tinha tido há um tempo atrás, o Espírito Santo me comunicando um pouco sobre isso, sobre fé, e aí eu vi uma imagem, era uma imagem de uma locomotiva. Por favor, que bota aí. Uma imagem de uma locomotiva. Isso aqui é uma Maria Fumaça, né? Hoje temos locomotivas mais modernas, mas eu deixei essa aí porque eu queria trazer algumas lições para a gente sobre isso. Deus falou comigo algo forte sobre isso. Rapaz, a fé é como uma locomotiva. Porque ela tem a capacidade de nos tirar de uma posição e nos carregar para outra posição. Tem a capacidade de nos mover em direção a receber a posição de receber aquilo que já é nosso por direito. E aí eu meditando sobre isso, pelo menos duas coisas que ficaram mais evidentes, vou focar em uma, mas eu quero uma pincelada em outra. Uma locomotiva, ela precisa primeiro de energia, de força para movimentar ela. E aqui nesse caso, a gente pela fumaça, a gente sabe que é o fogo. Outras mais modernas será a eletricidade, será combustível, outros tipos de combustível. Mas o que importa é que um trem ou uma locomotiva, ela precisa de um combustível para tornar ela ativa, viva, ligada, com energia para impulsionar ela para o seu destino. E eu faço uma relação, queridos, disso com o fogo do Espírito Santo em nós. Nós precisamos entender que temos que ter uma vida cheia do Espírito Santo para que a nossa fé entre em movimento, para que a nossa fé esteja viva, para que a nossa fé esteja ligada, para que a nossa fé tenha ousadia, cheia do Espírito Santo, um fogo do Espírito Santo. Se você pode até ter uma fé grande, mas se ela estiver desligada, querido, você não vai se movimentar, você não vai conseguir sair do seu lugar. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos ousados e começamos a dizer, é isso, venha, é aquilo, venha, eu trago para o presente aquilo que é do futuro, porque eu sei, e o Espírito Santo te move nesse sentido. Mas eu queria focar hoje mais em uma segunda coisa aqui, sobre a questão do trem, que para o momento eu entendo que é o mais importante. É que a locomotiva, ela pode até ser uma locomotiva boa, moderna, grande. Ela pode até estar cheia de energia, cheia do fogo. Mas sabe, queridos, você já viu um trem andando em areia? Você já viu um trem andando em asfalto? Um trem só anda sob trilhos. E tem algo poderoso nisso, queridos. Porque o trilho, se a gente fazendo essa alusão, essa comparação, para a gente ilustrar bem, o trilho é como conhecimento. A fé, ela vai te colocar em uma direção onde o conhecimento da revelação que você tem existe. Se você não tiver um pleno conhecimento da revelação, queridos, você pode estar cheio do fogo do Espírito, mas a fé não consegue se movimentar, porque vou me movimentar para onde? Qual é o caminho? Conhecimento é o caminho que vai te direcionar para aquilo que a fé vai alcançar, aquilo que Deus tem para você. Não adianta a gente pensar em vida de fé, queridos, se a gente não tem conhecimento sobre a revelação da palavra.
Porque senão a nossa fé ela vai ser falha, ela vai ser uma fé vã. O irmão Smith Wigglesworth, nesse livro, Uma Vida de Fé, ele diz que o conhecimento imperfeito fará com que alguém tenha uma fé imperfeita, cheia de dúvidas e vacilante. Meu Deus do céu. Mas quando nós temos o pleno conhecimento da revelação, a nossa fé entra em ação e nós vamos seguindo em direção em uma vida de fé de acordo com Deus, o que Deus tem para nós. Agora olha que coisa interessante. Eu não sei se você já percebeu, mas o trem ele anda sobre um trilho. Então quem dá a direção não é o trem, é o trilho. Por que isso é importante? Porque se você tiver um conhecimento equivocado, você pode estar aplicando fé para ser direcionado para o lugar errado. Deixa eu exemplificar isso. Doença. Doença vem de Deus, queridos? Doença vem de Deus, queridos? Não. Deus não vai usar as armas de Satanás para querer nos ensinar algo. Essa é a verdade, esse é o fundamento que nós temos que ter no nosso coração, ter no nosso entendimento. Por quê? Porque se a gente tiver um entendimento errado, não, Deus botou aquela doença em mim para eu poder aprender alguma coisa. Se você estiver com esse trilho de conhecimento, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a aplicar fé para esse caminho. E a vontade do Senhor qual é? A vontade do Senhor é te curar. A vontade do Senhor é fazer com que você tenha uma vida de saúde divina. Mas o conhecimento, a revelação que você tem está dizendo o quê? Não, o conhecimento está dizendo que a doença foi Deus que colocou. E aquilo vai te distanciando de alcançar uma vida de fé, uma vida de saúde divina, uma vida de alegria, uma vida de paz. Porque você acha que Deus não está interessado com isso. Mas não, o conhecimento correto vai fazer com que a fé seja aplicada para o lugar correto. Aleluia. Sabe o que diz em João capítulo 15... versículo 7, João capítulo 15, versículo 7, o texto vai dizer assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Pedireis o que quiser. O que quiser é o que, querido? O que quiser é o que quiser. No grego diz que é o que quiser, o que quiser. Agora, qual a condição para a gente pedir o que a gente quiser e acontecer? Duas condições. Primeira, estarmos em Cristo. Por que estar em Cristo é importante, queridos? Porque Jesus ali, João capítulo 15, está falando sobre a videira verdadeira, e Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos, e ele vai decorrendo sobre isso, sobre frutificarmos, sobre ser limpo pela palavra para continuar frutificando. E aí quando chega nesse versículo, no versículo 7, ele diz: se permanecerdes em mim, ou seja, se você permanecer enxertado na videira, como o meu filho, primeira condição, a gente está em Cristo. Conhecimento da revelação de quem Cristo é. Revelação do conhecimento de quem nós somos. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos, estamos enxertados nele. Baseado nessa revelação, e em segundo lugar, baseado Jesus disse assim: permanecer em mim e nas minhas palavras permanecerem em vocês. Minhas palavras permanecerem em vocês. Jesus está dizendo, só está em mim, só em estar em mim, preste atenção nisso, não vai fazer com que você tenha uma vida de fé abundante. Você precisa também ter a minha palavra, a revelação de quem eu sou, essa revelação da palavra em você. E aí você estando em mim, a revelação dentro de você, você vai pedir o que você quiser e vai acontecer. Vai acontecer, queridos, mas não, isso não vai. Vai acontecer, queridos, sim. Porque primeiro você é filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você faz parte da família real. Jesus já morreu por você. Jesus já te deu a autoridade para falar em nome dEle. Jesus já te outorgou a autoridade para ser um embaixador, um representante dEle aqui. Vai acontecer, sim, porque as suas palavras estão em nós. E quando as palavras dEle estão em nós, nós sabemos pedir o que é certo. Quando as palavras não estão em nós, queridos, nós pedimos o que é errado. Aí não acontece.
Mas quando as palavras estão em nós, vamos pedir, vai acontecer. Vamos pedir e vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos pedindo de acordo com o trilho correto. Eu queria trazer uma exemplificação clara disso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Vou trazer um exemplo aqui claro para vocês disso. Marcos capítulo 8. A gente vai ler a partir do versículo 5. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 5. Amém? O texto diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, o que Jesus lhe disse? Eu irei o que, queridos? Você está acompanhando aí comigo? Eu irei o que, queridos? Eu disse Marcos, foi? Ah, meu irmão, por isso. Pastor, muito obrigado. Vocês têm que estar ligados no Espírito, viu? Brincadeira, eu errei mesmo. Mateus, capítulo 8. Olha aí, queridos. Amém. Agora vocês vão poder, né? Interagir comigo melhor, né? O que é que Jesus disse? O que é que Jesus disse? Não, vocês já estão no lugar certo aí, irmão. Então me ajuda. Me ajuda para passar o meu nervosismo agora, que eu errei aqui. Brincadeira. Eu irei curá-lo. Qual é a vontade de Jesus? Qual era a vontade de Jesus? A vontade de Jesus era curá-lo. Agora, olha o que o centurião falou. No versículo 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele sabia qual era a vontade de Jesus e ele queria a palavra de Jesus. Meu Deus, olha que lição importante para a gente, queridos. Nós, às vezes, até sabemos a vontade, mas a gente não está buscando a palavra. Ou, às vezes, nós estamos buscando a palavra sem ter convicção da vontade. Qual é a vontade de Jesus? Por isso, queridos, quando acontece problemas na vida da gente, pressões, todo mundo vai viver isso. Aí, assim, a vida cristã não é uma vida que a gente vai sair flutuando como se ficasse tudo perfeito, não, queridos. Vai ter tribulação, vai ter pressão, queridos, mas independente da pressão, Jesus diz que a gente pode ter bom ânimo, a gente pode ter alegria, a gente pode viver em paz, a gente tem abundância de vida. Sabe, queridos, diante das pressões, nós não olhamos para a pressão, mas a gente olha para a vontade de Deus que está acima da pressão. E ele diz assim: pois também eu sou homem, ele continua falando, versículo 9, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e a ele, vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Olha a resposta de Jesus, querido. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha que coisa interessante. Jesus olha aquela situação, escuta o que aquele centurião fala e diz: nem mesmo em Israel eu vi fé como esta. Agora, o que é que baseou Jesus para entender que a fé que aquele centurião era diferente? O que baseou Jesus para fazer essa comparação foi perceber que o centurião entendeu qual era a vontade de Jesus e que ser dessa palavra aconteceria. A revelação de quem Jesus era, da sua vontade, do seu poder, fez que Jesus percebesse que a fé daquele centurião era diferente. Aí ele faz uma comparação entre quem? Israel e o centurião. Olha que coisa interessante também que eu fiquei pensando sobre isso. Israel, eles eram os detentores da lei. Israel, eles tinham a lei em suas mãos. Eles tinham todo o conhecimento baseado na lei, queridos. Mas Jesus diz, um conhecimento parcial não quer dizer muita coisa. Você dá para perceber isso comigo? Israel, ele tinha um conhecimento parcial, porque o conhecimento da revelação que eles tinham vinha apenas até aquele ponto onde seria dividida a história da humanidade. A revelação da velha aliança
ela era parcial. Mas aquele centurião, ele começou a ter a revelação do que viria a partir da nova aliança. E essa revelação da nova aliança é muito maior do que a revelação da antiga aliança. Jesus faz uma comparação, nem mesmo Israel, que são os mestres da lei, que detêm a lei, o conhecimento da lei, essa fé não se compara com a fé de quem está experimentando e percebendo a graça. A era da graça, a era que nós estamos vivendo hoje, queridos. Vamos pular para o versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua. Você está aqui, queridos? Me ajuda aí. Conforme a tua. E naquela mesma hora o servo foi curado. Queridos, quem foi que aplicou fé aqui? Foi Jesus? Quantas vezes nós estamos esperando Jesus se mover quando Ele já nos outorgou autoridade para isso? Jesus faz. Queridos, Jesus já fez. Fato consumado. Aconteceu. Jesus faz. Ele está aqui esperando você se mover em fé, para que Ele possa dizer: faça conforme a sua fé. Aconteça conforme a sua fé. Aconteça conforme o que você creu e pediu. Nós somos hoje os embaixadores dele aqui na terra. Nós somos os representantes dele aqui na terra. Jesus está esperando nós nos movermos em fé para poder fazer com que a realidade do céu seja a realidade na terra. Amém? Eu já estou iniciando a finalização. O louvor, se já quiser vir aqui também para nos ajudar, pode vir. Kenneth Hagin diz que fé é agarrar as realidades da esperança e trazê-los à dimensão dessa realidade. Agarrarmos a realidade, as realidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. Mas só conseguiremos agarrar, queridos, essas realidades se tivermos convicção clara da vontade e do caráter de Deus. Convicção clara da vontade e do caráter de Deus. Da graça e dos direitos que temos em Jesus. Da intimidade e da comunhão que temos com o Espírito Santo. E de quem realmente nós somos, como os filhos, herdeiros, co-herdeiros em Cristo. Amados por Deus. Eu lembro que uma vez eu estava para empreender algo, fazer um empreendimento, e isso exigia um pouco de esforço meu, ia ser algo assim, difícil para mim mesmo. E, eita, agora o som chegou. E aí eu estava naquele momento assim, de pensando, será que eu devo, será que eu não devo? E eu fui conversar com meu pai natural, meu pai daqui, da terra. Eu fui conversar com meu pai e eu disse: pai, eu estou com essa intenção de empreender nisso aqui, construir algo. Só que é um desafio grande porque está acima do que eu naturalmente vejo como possível. E eu lembro que o meu pai olhou para aquilo e disse: filho, isso é bom. Vá, comece. E se você precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Sabe, queridos, que a gente sempre quando vai começar, começa empolgado, né? Mas no meio do caminho as pressões começaram a chegar. Os desafios foram aumentando. Já a gente começou a ver que, rapaz, a coisa vai apertar aqui. Mas quando vinha na mente a possibilidade de desistir, eu me lembrava: o meu pai disse que se eu precisasse dele, eu posso contar com ele. E logo me acalmava. Por que eu me acalmava, queridos? Porque eu tinha uma palavra. Eu tinha uma palavra. E eu conhecia o caráter do meu pai. E eu sabia que se eu chegasse diante do meu pai natural e dissesse: pai, estou precisando de tal situação, ele ia dizer: está aqui, filho, porque eu dei minha palavra. E a minha palavra tem que ser cumprida. Sabe, queridos, eu tinha essa convicção porque eu conheço e tenho intimidade com meu pai, ao ponto de conhecer o seu caráter e saber
que se Ele deu uma palavra, aquela palavra seria cumprida. Agora eu fico pensando, se o meu pai natural produz fé no meu coração, para eu acreditar na palavra dele por causa do seu caráter, imagina o nosso Pai Celestial. Eu não sei, queridos, qual é a sua necessidade para o momento. Eu não sei se você veio nessa manhã aqui pensando uma coisa ou outra, ou naquela expectativa de uma virada de vida, uma virada de chave na sua vida, queridos. Mas eu quero te garantir uma coisa, queridos. Uma vida de fé, ela se baseia na revelação clara de quem Deus é e de quem você é nele. E eu queria te estimular para, a partir de hoje, dessa manhã, você começar a buscar cada vez mais. Não perde nenhum culto. Se você não puder vir, vai lá, assiste depois. Mas não perde, porque aquilo que você vai aprender vai pavimentar a estrada, vai ser os trilhos que serão colocados para que você possa seguir ao seu destino e cumprir o propósito divino que Deus tem para você. Lá em Mateus capítulo 7, eu vou ler só o 11. Bota aí, filho, por favor. Mateus 7, só o 11. Aqui Jesus está falando sobre peçam e recebam, procurem e acharão, batam e vai ser aberto. Aí ele diz assim, Mateus capítulo 7, o versículo 11, na NVT, ele vai dizer: portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Vamos ficar de pé um pouco. Vamos aproveitar esse tempinho agora final para consagrar ao Senhor mesmo. Aleluia. Queridos, Deus tem algo poderoso para fazer em nós e através de nós. Mas para que a gente possa viver uma vida de fé, o conhecimento vai fazer a diferença. Para que a gente possa viver o extraordinário de Deus, o conhecimento vai fazer toda a diferença na nossa vida. E eu queria que você, nesse momento, pudesse até avaliar a sua vida mesmo. E de acordo com a necessidade que você tem, querido. A gente já leu aqui, você está em Cristo. Você sabe a realidade de Deus, quem é Deus, quem você é em Deus. Você pode pedir, querido, seja na área da saúde, que seja na área das finanças, nos relacionamentos. Se você precisa de algo específico, queridos, peça, peça, peça. Pode pedir, queridos, pode pedir, pode pedir, pode pedir. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado.
és o nosso firme fundamento, Jesus. Baseado nessa revelação, Pai, nós caminhamos em direção ao alvo. Baseado nessa revelação de que Tu és o nosso fundamento, firme fundamento, Jesus, nós vamos viver uma vida de fé, uma vida de alegria, caminhando em saúde divina, cheios de provisão para nós e para os outros, Pai. Nós vamos sim, Senhor. Nós vamos abalar as estruturas desse mundo, Senhor. Nós vamos, Senhor, ser verdadeiramente aqueles, Pai, aqueles que vão fazer a diferença, Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, Pai. Nós queremos nos consagrar e dizer: sim, Tu és, Senhor. Tu és, Pai, o nosso alicerce. Tu és, e baseado nessa revelação, Senhor, nós vamos, Senhor, fazer a diferença, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por Teu sacrifício, Senhor. Obrigado, Pai, por nos resgatar do império e nos transportar para o Teu reino. O reino de alegria, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de uma vida equilibrada, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado. Se você chegou aqui nessa manhã e ainda não fez de Jesus seu Salvador, se quiser sentar, pode. Mas se sente, mas não se desconecte desse ambiente. Se você aqui chegou nessa manhã e ainda não fez de Jesus seu Salvador e seu Senhor, eu quero te dar uma oportunidade nesta manhã. Sabe, queridos, para uma vida de fé, o primeiro passo eu falei, João capítulo 15, versículo 7, você tem que estar enxertado na videira. A gente não pode ter fé em Deus se não está de forma correta, da forma correta, se nós não estivermos enxertados na videira. Se você sente que a vida de Deus ainda não está em você, é porque você precisa nascer de novo. É que você precisa ser enxertado nessa videira. E se você nessa manhã chegou aqui e ainda não tomou essa decisão, eu queria te dar essa oportunidade de mudar a sua vida por completo, de sair de um trilho para entrar no trilho correto. Tem alguém aqui no nosso meio? Alguém aqui no nosso meio que deseja tomar essa decisão? Alguém? Todos são salvos? Ok. Quero fazer mais um apelo aqui, queridos, mais um convite para quem quer ser batizado no Espírito Santo. Eu gosto demais desse apelo porque por muitos anos eu vivi uma vida sem ter o batismo do Espírito Santo. E lembra que eu falei? Para que a locomotiva entre em movimento, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E o sinal, a evidência do ser cheio é o batismo no Espírito, falando em outras línguas, passando a falar em outras línguas. Tem alguém aqui no nosso meio que deseja também falar em outras línguas, ser batizado no Espírito? Se tiver, pode vir aqui que a gente vai lhe direcionar, lhe trazer um ensino sobre isso, o conhecimento correto para que você seja batizado. Alguém? Não? Amém. Pastor?